Eu quero convidar os amados para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Nos diz a palavra de Deus: Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Versão NTLH. Irmãos, no decorrer da história humana, nós temos visto fatos que são marcantes. Fatos que marcaram toda a história da humanidade. E algo interessante é que a humanidade, sempre que receberam de Deus os princípios e os praticaram, viveu de uma forma equilibrada. Nós vemos lá no primórdio, lá no Antigo Testamento, que aquele povo, quando eles estavam vivendo em fidelidade a Deus, observando as orientações do Senhor, eles conseguiam prosperar, conseguiam vencer as guerras, e o povo continuavam unido e eram alegres, felizes. Mas todas as vezes, irmãos, que o povo deixava os retos caminhos do Senhor, toda vez que a humanidade deixou os caminhos do Todo-Poderoso, nós vemos que as pessoas passaram a seguir princípios que destoavam da vontade do Senhor, e a consequência foram práticas terríveis, até mesmo dentro de Israel, ali no Antigo Testamento. Nós vemos que quando aquele povo abandonou Deus, o Todo-Poderoso, Jeová, e envolveu-se com os costumes e práticas dos não-judeus, do povo pagão, as consequências no meio da sociedade judaica foram terríveis. Vemos os reis que se deixaram envolver pelas práticas, o quanto foram ruins, o quanto foram maus, e as consequências que o povo todo sofria em decorrência das más ações e da não observância daquilo que Deus havia determinado como lei, determinado como princípio para o povo escolhido por Ele, para ser o povo especial, o povo sobre a face da terra que deveria adorá-lo e bendizê-lo por todos os seus dias. Mas nós vemos, irmãos, que isto não ficou apenas lá no Antigo Testamento. Não, de forma alguma. Nós vemos que no decorrer do cristianismo, nesses últimos tempos, nesses últimos 2 milênios, nós vemos que muitas vezes o povo também abandonou a vontade do Senhor e a consequência foram terríveis. Foram milênios praticamente de trevas. Em nome de Cristo mataram. Em nome de Deus assassinaram, em nome de Deus roubaram, em nome de Deus dizimaram sociedades, em nome de Deus dizimaram povos, enfim, em nome de Deus fizeram coisas terríveis ao longo desses últimos 2 milênios. É o cristianismo que deixou as diretrizes de Deus. É o cristianismo que deixou os princípios do Senhor e envolveu-se com uma série de práticas que os fez errar, que os fez andar por caminhos ruins, que os fez andar por caminhos que não os levava à presença do Todo-Poderoso. Em nossos dias, irmãos, dias modernos, nós temos visto que esse erro continua, por incrível que pareça, vivo, muito vivo. Nós temos visto que muitos também estão deixando aquilo que a Bíblia nos diz que são princípios imutáveis de Deus. Surge em nossa sociedade um novo cristianismo, um neocristianismo, se assim podemos dizer. E este novo entendimento, irmãos, tem levado as pessoas a se afastarem de Deus, mesmo carregando nas suas camisas, carregando nos seus carros o nome de Jesus Cristo. Este que é o grande engano, o pior deles. Porque há muitos que se acham realmente representantes de Deus,
se acham realmente em comunhão com o Senhor, no entanto não observam a Bíblia, não vivem a Bíblia, e como o povo de Israel lá no passado, 2, 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, erraram, aqui também, em nossos dias, estão errando de uma forma intensa, de uma forma assustadora, porque possui nos seus corações um grande engano, irmãos. Um grande engano. E o engano, como no passado, no tempo dos judeus, queriam assemelhar-se às nações desse mundo, queriam ser iguais aos povos que eram seus vizinhos, e hoje vemos que o cristianismo que nós temos vivenciado em nosso dia sonha, deseja ardentemente em assemelhar-se com o povo vizinho, em assemelhar-se com os pagãos. E quando o amor de Deus, quando a luz do Senhor, quando a chama do Todo-Poderoso apaga na vida do homem, o que sobra, irmãos, é engano, é o engano que é produzido, lamentavelmente, pela carne. E a Bíblia já afirma de forma clara que o coração é enganoso, o coração é profundamente enganoso. E é isso que nós temos visto nesses dias. As pessoas que se deixam enganar pelos seus projetos, se deixam enganar pelas suas aspirações, se deixam enganar por aquilo que entende como obra de Deus, se deixam enganar por uma série de fatores que, ao invés de aproximá-los de Deus, está cada dia mais afastando-os da verdade do Todo-Poderoso, porque praticam aquilo que não se encaixa na vontade do Senhor, aquilo que não se encaixa no desejo de Deus para as nossas vidas. O texto que nós lemos, irmãos, é muito sério. Romanos capítulo 1, versículo 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. E o que é que nós temos visto nesses últimos tempos? É um forçar de barra, querendo trazer para dentro do cristianismo evangélico, querendo trazer para dentro da nossa realidade como servos de Deus, uma série de práticas que foram desenvolvidas lá fora, para os pagãos, para aqueles que não amam o Senhor, para a alegria daqueles que estão nas trevas, para a satisfação daqueles que querem viver segundo a carne, para a satisfação daqueles que são doutrinados, direcionados, envolvidos e, claro, inspirados em Satanás, e querem trazer para dentro da nossa realidade como cristãos, irmãos, estas práticas lastimáveis. É o desejo, irmãos, de ser igual ao mundo. O desejo de assemelhar-se àqueles que vivem nas trevas. O interessante é que nós devíamos ser sal para salgar, para temperar este mundo, luz para iluminar, para quebrar as trevas desse mundo. Mas o que nós temos visto, infelizmente, irmãos, lamentavelmente, de forma assustadora, são as trevas que adentram e estão apagando a luz. O sal que antes deveria temperar esse mundo, deveria ter sabor e dar sabor a este mundo, está insípido, está sem sabor, para nada serve a não ser para jogar dentro de casa, claro, sal grosso, não é? Hoje já estão usando sal grosso para a purificação das suas residências. Esse é o sal sem valor, é o sal sem utilidade. É nessa realidade que está transformada o povo de Deus. Evidentemente que há o remanescente, um povo que procura viver segundo a vontade do Senhor. Claro, nós não podemos também dizer que todo o cristianismo evangélico do Brasil está em decadência. Não, de forma alguma. Quem sou eu para tal coisa? Mas nós podemos olhar e ver que há muitos que estão por aí como formadores de opinião, como pregadores da palavra, que estão pregando trevas. Ensinamentos que não se encontram na palavra de Deus. Ensinamentos que contrariam abertamente aquilo que o Senhor ensinou-nos quando chamou-nos para sermos sal, para sermos luz e ainda para sermos santos. Santos. Ser santo, irmão, é viver separado.
Viver separado é exatamente não ter prazer nas práticas desse mundo. É não compartilhar os mesmos princípios, as mesmas alegrias, as mesmas aspirações, sonhos, desejos, práticas, enfim. Quando o Senhor nos chamou para sermos santos, Ele disse que devíamos imitá-lo acima de todas as coisas, sermos seus imitadores. E quando nós nos colocamos como imitadores de Cristo Jesus, impossível deixar de ser luz, impossível perder o sabor. O sal continua com seu sabor. E é isso, irmãos, que Deus quer, e é isso que Deus procura, que você seja luz, uma luz que não se deixa apagar pelos costumes das trevas deste mundo, um sal que não venha perder o sabor, mas que certamente venha servir para salgar a sociedade, ou seja, para ministrar a palavra de Deus, para fazer as pessoas sentirem que servir ao Senhor tem sabor, que servir ao Senhor é bom, é agradável e muda por completo a nossa existência. Precisamos ser luz. A luz que dissipa as trevas, a luz que quebra as cadeias de Satanás, a luz que vem a destruir a obra das trevas nessa terra, mas para que nós possamos alcançar esses objetivos, alcançar estas verdades, nós precisamos nos colocar segundo o mover do Espírito Santo de Deus. Não é porque eu acho que é desta forma. Não é porque eu acho que eu fazendo desse jeito eu vou alcançar as pessoas e elas verão em mim Cristo Jesus. Não, eu preciso deixar o Espírito Santo de Deus adentrar o meu coração, adentrar as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos buscar no Espírito Santo de Deus a direção para agirmos de forma correta e sermos instrumentos úteis na mão do Espírito Santo de Deus. Por que mudar a verdade do Senhor? Por que quebrar a verdade de Deus? Por que jogar para escanteio, não é? Para que jogar em segundo plano a vontade do Senhor, se esta é a verdade que pode libertar o homem, esta é a verdade que pode mudar esta terra, esta é a verdade que pode mudar os corações sedentos, necessitados da palavra de Deus. Por que, meu irmão? Por que trocar a verdade de Deus pela mentira? Por que facilitar ou usar de expedientes que nós não encontramos fundamentação na palavra de Deus? Por quê? Porque não apenas fazemos segundo aquilo que o Senhor quer, de forma simples, mas cheios do poder de Deus. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para que nós não venhamos nos encontrar dentro desse movimento que vem e que está tentando essa inversão de valores, inverter os valores de Deus, dizendo que eu preciso ser semelhante ao mundo para alcançar o mundo, eu preciso estar de bem com o mundo para alcançar o mundo, eu preciso compartilhar os mesmos prazeres do mundo para que o mundo possa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero afirmar para você, isso é uma mentira de Satanás. Isso é trocar a verdade de Deus pela mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Nós não podemos lançar mão de forma alguma de meios injustificáveis. Nós não podemos lançar mão de meios que são pecaminosos, para que, através desses meios, nós venhamos, irmãos, a pregar o Evangelho Santo de Cristo Jesus. Isso não existe, amado. Não existe. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos lá no Antigo Testamento os profetas sendo levantados por Deus, não para usar meios que eram naturais aos pagãos para alcançar aquele povo e trazê-los para os costumes do Senhor de volta, trazê-los de volta para as verdadeiras práticas. Nós não encontramos isso. O que nós encontramos no Antigo Testamento são homens que foram levantados com Deus com uma palavra cortante, uma palavra firme, uma palavra que realmente adentrava os corações, esmiuçava os corações, amados. Era essa palavra que trazia o povo lá do pecado, que trazia o povo das garras de Satanás, que libertava o povo. Estas eram as palavras que eram pregadas pelos
profetas, homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus, usados para manifestar a glória do Senhor. E nós não encontramos que eles lançavam mão das mesmas práticas. Não, nós não encontramos isso, mas eles estavam em sintonia com o Senhor e pregavam uma palavra dura, mas que batia dentro do coração e levava as pessoas ao arrependimento. Esta era a palavra dos profetas. Palavras fortes, pesadas, mas que levavam o homem ao arrependimento, levava toda uma nação a voltar aos princípios de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, deparamos com Cristo Jesus com uma palavra incisiva, uma palavra forte que chamava o homem ao arrependimento. Nós não vemos um Cristo Jesus de mãos dadas com os costumes pagãos, com os costumes até mesmo do povo judeu. Não, Cristo Jesus não estava ali para agradar homens, mas estava ali para ministrar a palavra de Deus, a palavra que levava arrependimento e nos traz arrependimento até hoje. Se você ler as palavras de Cristo Jesus, proferidas há aproximadamente 2000 anos atrás, você verá que eram palavras fortes, palavras pesadas, mas que ainda continuam pesadas em nossos dias, porém entram em nossos corações e quebram o pecado dentro de nós, restaura por completo a nossa vida, muda por completo a nossa vida, porque são palavras de vida. Quando vamos para os apóstolos, vamos nos deparar com os apóstolos pregando uma palavra viva. Os apóstolos pregavam uma palavra sem nenhuma associação com as trevas. Mas eles estavam ali no meio do paganismo, no meio dos ímpios, dos gentios, pregando a verdade imutável do Senhor. Chegamos nos dias atuais, com a pregação do evangelho fajuta. Um evangelho que já não mais tem o poder de Deus. Um evangelho que está de mãos dadas com aquilo que é ensinado na sociedade, com aquilo que é ensinado nas mais diversas religiões. Um evangelho podre, se assim podemos definir, vazio de Cristo Jesus. Um evangelho que não mais é cristocêntrico, mas um evangelho que tem como centro o homem. É o homem que faz para o homem. Arrancaram o Espírito Santo de Deus do lugar dele. Porque a Bíblia nos fala de forma clara que é o Espírito Santo de Deus que edifica o homem. É o Espírito Santo de Deus que leva o homem ao arrependimento. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem de pecado e o faz rever seus conceitos e mudar de vida. Mas o que nós temos visto nos nossos dias atuais é um evangelho que destoa profundamente da Bíblia, porque é o homem que prega para o homem, e o homem, para satisfazer a sua carne, lança mãos de diversos costumes, diversas práticas que nós olhamos e lamentamos. Tornaram a verdade de Deus em mentira. E eu quero falar para você que me ouve nesse momento. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar àquele Deus Todo-Poderoso. O Senhor que não fez uso daquilo que era errado para a manifestação do seu evangelho, da sua glória, mas ele usou os meios santos e homens santos para a manifestação da sua glória. Estamos chegando em dias em que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível no meio evangélico. São os blocos carnavalesco gospel, que estão tão em moda, estão ali na folia, pulando, com a desculpa que estão evangelizando. Evangelizar quem, se não há diferença, se assemelham ao mundo, lançam mão dos mesmos expedientes daqueles que estão lá nas trevas? Para quê? Por quê? Por que fazer isso, irmãos? Precisamos estar atentos para nós não cairmos nas artimanhas do maligno, para nós não sermos derrubados por Satanás. O Evangelho do Senhor, ele é puro, ele é cristalino e é poderoso para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero falar para você que não é o fato de você fazer uma folia gospel, você fazer um bloco carnavalesco gospel,
Você fazer qualquer coisa gospel, trazer uma prática mundana, uma prática das trevas e dar-lhe uma cara gospel, fazer uma maquiada, dar uma maquiada em cima disso aí e plantar uma imagem gospel que vai levar as pessoas a Cristo Jesus, não de forma alguma, porque é Cristo Jesus que chama o homem ao arrependimento. E o Senhor, ao chamar o homem ao arrependimento, o que ele precisa é que haja ministradores da palavra, mas ministradores que estejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que possam falar com autoridade, para que possam manifestar a glória do Senhor, para que sejam como foram os apóstolos do passado, homens cheios do poder, que transbordavam no Espírito Santo do Senhor. Não é pulando atrás de um trio, não é pulando atrás de uma galera, num bloco com faixa e essas coisas todas, não é fazendo shows e essas coisas todas que as pessoas serão alcançadas, porque isso apenas entra pelo ouvido, satisfaz o coração, mas não dá lugar ao Espírito Santo de Deus na vida. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para nós não querermos, como no passado, mudarmos a verdade de Deus em mentira, mas buscarmos sim a verdade da palavra, e a verdade da palavra chama cada um de nós ao arrependimento, à separação para vivermos em santidade, a estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, a pagarmos o preço com jejuns, com orações, que está em total submissão à vontade do Todo-Poderoso. Mas poucos querem isso, porque isso exige das pessoas compromisso, exige das pessoas uma vida diferente, exige das pessoas que corte relações com esse mundo de pecado e que volte-se para o reino da luz, para que volte para o reino da luz, o reino dos céus, o reino da glória de Deus. E eu quero falar para você, amados, que neste mundo todo invertido, nessa inversão intensa de valores, em que as coisas pecaminosas ganham aparência de santidade, que as coisas que foram inventadas pelo diabo ganham todo um ar de santidade, eu quero falar para você que nesses dias as pessoas não estão muito interessadas em estar de bem com Deus. Porque o que é oferecido, irmãos, é superficial. O que é oferecido às pessoas é apenas alguma coisa para satisfazer os vossos próprios egos, para satisfazer os seus próprios costumes, os seus próprios anseios, mas não satisfaz a vontade de Deus na vida das pessoas. Essas pessoas sim precisam ser levadas ao arrependimento, mas o arrependimento só é possível quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus e ministramos a palavra na autoridade. Não são shows, não são blocos, não são essas coisas todas que estão fazendo por aí que vai levar este Brasil a uma mudança. Não, de forma alguma. Na verdade, o que temos visto é uma decadência do Brasil, uma decadência do Evangelho dentro do Brasil, porque o Evangelho está doente, está carente de uma restauração, talvez de uma ressurreição. Sim, o Evangelho carece de uma ressurreição, abandonando toda sorte de prática que assemelha a este Evangelho de Cristo, que deveria ser imutável, intocável, que assemelha esse Evangelho a este mundo pecaminoso, que dá cheiro a este Evangelho, cheiro de podridão, que dá cara a esse Evangelho, cara de mundo, cara de pecado, que traz apenas a satisfação da carne, mas não agrega às vidas a presença do Espírito Santo de Deus, que pode levar o homem ao verdadeiro arrependimento. Eu sei que essa palavra não é benquista por muitos. Eu sei disso. Eu sei que muitos hão de ouvir esta palavra e hão de desligar pela metade. Não ouvirão até esse ponto porque já desligaram antes. Mas é assim mesmo, irmãos. O que é que vocês acham que fizeram no passado com os profetas? O que foi que fizeram com os profetas? O que foi que fizeram com Cristo Jesus? Com os apóstolos? Quem foram os perseguidores dos apóstolos? Quem foram os perseguidores? O povo que se dizia chamar por Deus, o povo que se davam como o povo escolhido de Deus, que se nomeavam como o povo escolhido de Deus, foram estes que perseguiam o Evangelho? Foram estes que perseguiram os profetas?
Foram estes que perseguiram a Cristo, mataram a Cristo na cruz? Foram estes que perseguiram os apóstolos e os demais que seguiam os apóstolos? Não se engane. É desta forma. Mas por que eram perseguidos, irmãos? Por que eram perseguidos? Porque a palavra destes levava apenas a vontade de Cristo Jesus. A palavra que era pregada era trazê-los para que eles pudessem, arrependidos, voltarem para a presença do Senhor, arrependidos, retomarem a vontade de Deus nas suas vidas, arrependidos, retomarem aquilo que Deus queria para as suas vidas. Esta é a palavra de Deus, é a palavra que continua sendo verdade para nossos dias, e nós precisamos estar atentos, irmãos, para nós não pecarmos contra Deus com os nossos costumes, com nossos desejos, e claro, criando uma versão tanto desprezível da santa e bendita palavra de Deus, do santo e bendito Evangelho. Eu quero chamar a tua atenção, você que me ouve. Vamos acordar para a verdade do Senhor. Talvez você fale e você me condene neste momento, mas será que você tem conhecimento da palavra do Senhor? Será que você tem deixado o Espírito Santo revelar a palavra ao teu coração? Será que você tem buscado ler a palavra, jejuar, orar, estar cada dia mais em unidade com Cristo Jesus, para procurar ter o mesmo Espírito, ter a mesma essência de Cristo Jesus na tua vida? Ou você tem apenas ouvido, ouve um aqui, ouve outro acolá, ouve o pregador da televisão, lê o livro de fulano de tal, lê os comentários do teólogo tal, etc., mas não procura se aprofundar na palavra para que você tenha realmente a tua mente totalmente purificada e totalmente em comum acordo com aquilo que Deus diz? Eu quero falar para você, meu querido muito amado. O Senhor não precisa da nossa ajudinha, do nosso braço humano. O Senhor não precisa do nosso jeitinho. O Senhor não precisa das nossas facilitações. O Senhor não precisa que você venha facilitar a pregação do Evangelho, porque quem manifesta a glória de Deus não são as nossas ações facilitadoras, mas que manifesta a glória de Deus é o Espírito Santo, e Ele faz isso através de vidas que estão em pureza, que estão em santidade, que estão em retidão, que estão compromissadas com seu bendito e magnífico Evangelho. Se nós não estamos de bem com a palavra de Deus, impossível nós nos alegrarmos na palavra do Senhor. Se nós não estamos de bem com Deus, se nós não possuímos o Espírito Santo de Deus, nós vamos querer curtir esse mundo com a cara gospel. Se você não tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, com certeza você vai querer trazer o mundo para a sua presença. Você talvez não pode ir até o mundo, porque fica feio, afinal de contas você é crente. Então o que é que fazemos? Vamos trazer o mundo. Vamos trazer o mundo. Eu quero falar para você que esse mesmo erro os israelitas cometeram no passado e as consequências foram de morte. E as consequências deste trazer o mundo para nossas vidas, a consequência é semelhante. A consequência é morte, é morte. Não queira trocar a verdade de Deus em mentira. Não queira que a mentira de Satanás que está sendo semeada por aí seja maquiada e trazida para dentro da igreja. Não permita isso. Mas que tenhamos a direção do Espírito Santo de Deus e possamos nos mover na direção do Espírito Santo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus para pregarem o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que leva a vida, o Evangelho que leva a restauração do homem, o Evangelho que faz o homem arrependido confessar os seus pecados, arrependido abandonar suas más práticas, arrependido voltarem-se para a presença do Senhor e jogando-se diante do trono do Senhor, clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua misericórdia. Amados, só existe uma palavra, e a palavra de Deus é a mesma. 2000 anos atrás, quando Cristo manifestou a sua glória, quando os apóstolos
pregaram esta palavra maravilhosa é a mesma para os nossos dias. Não queiramos, portanto, modernizar a palavra do Senhor. Não façamos incursões pelo mundo das trevas, colhendo aquilo que é interessante do teu ponto de vista e trazendo para dentro do reino da luz. Não faça isso. Não faça. Leve a luz de Deus para aquele mundo das trevas. Seja sal. Manifeste a glória do Senhor, para que haja uma mudança de conceitos e que a verdade do Senhor não seja trocada pela mentira, mas que a verdade do Senhor seja pregada da forma que ela é. Amém? Que Deus te use de uma forma intensa, de uma forma poderosa, mas eu quero falar para você, só é possível ser vaso e usado por Deus quando você estiver em santidade, cheio da graça do Todo-Poderoso. Se há pecado na tua vida, você está mais propenso a ser instrumento nas mãos de Satanás do que ser instrumento movido pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se, o Espírito de Deus não habita em templos impuros, sujos. Se há pecado, impossível que o Espírito Santo de Deus te use. Faça, portanto, uma averiguação da tua existência. Veja se você está em comum acordo com os princípios de Deus. Se você é sal, e se porventura você se encontra sem sabor, sal sem sabor, insípido, é tempo de você buscar arrependimento, confessar o teu pecado e o quanto antes voltar para a presença do Senhor. E desta forma, sim, serás usado poderosamente para manifestar a glória do Senhor, sem lançar a mão desses costumes que hoje são tão comuns nas igrejas, mas falando do amor do Senhor, e vidas hão de dobrar aos pés de Cristo Jesus, porque sempre foi assim, e assim deve ser a manifestação e a pregação da palavra santa de Deus. Amém? Que a glória do Senhor repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que tu sejas como os apóstolos, homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e estes deixaram para trás as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, mortificaram a carne e viveram a verdade de Deus a qualquer preço. E assim devemos viver, vivendo a verdade de Deus, custe o preço que custar, que nós vamos agradar ao Senhor e sermos verdadeiramente instrumentos nas mãos dele. Amém? Que Deus te abençoe e lhe conceda momentos felizes e cheio do Espírito Santo.